temos uma visita. Nós temos culto lá às terças-feiras, 19 horas. Temos também às sextas-feiras, 19 horas. E aos domingos, às 18 horas. Você é o nosso convidado mais do que especial. Meus amados irmãos, você que está aqui, se coloque em pé em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. E eu sei que o Santo Espírito, ele vai falar ao teu coração. Abra as vossas Bíblias no livro do profeta Jonas, no capítulo 1 e no versículo de número 3, para a nossa meditação. Eu vou falar nesta noite sobre quão importante é para nós a presença de Deus. Quão importante é a presença de Deus na vida de um homem e na vida de uma mulher. Não se pode ou não dá para viver sem a presença de Deus. Quem encontrou, diga amém. Jonas, capítulo 1, versículo 3. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Repita comigo esta expressão: para longe da presença do Senhor. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai Santo, nós te pedimos, fala conosco, ministra aos nossos corações e ao coração de todos aqueles que estão nos ouvindo ao nosso redor. Ministra ao coração deles a tua palavra. Enquanto eu falo, o Senhor tem liberdade para visitar corações e mente. Faça assim para conosco, em nome de Jesus. Tome teu assento e preste muito atenção no que Deus tem para nós aqui. Enquanto a palavra fala, você pode glorificar este Deus, exaltar este Deus que é grande e poderoso. Meus amados irmãos, a palavra de Deus aqui no livro do profeta Jonas, ela está falando do chamado de Deus e a fuga do mesmo. A palavra de Deus nos mostra que veio a palavra do Senhor a Jonas, e a palavra de Deus veio dizendo a Jonas, filho de Amitai: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. A cidade de Nínive era uma cidade que neste período ela estava em prática da maldade. E a prática que a cidade estava praticando era algo que não era agradável aos olhos do Senhor. Porque a maldade, a crueldade, a malícia daqueles homens tinha subido até o céu. Então Deus chama o profeta Jonas para que ele fosse até a cidade de Nínive e ele clamasse contra ela. Ele levasse uma palavra de Deus, e essa palavra de Deus para a cidade de Nínive não era uma palavra favorável, mas era uma palavra contra. Por quê? Porque Deus, através de Jonas, queria que Jonas entregasse para aquela nação, que aquela nação precisava se arrepender, precisava se converter da sua malícia, precisava sair dos seus maus caminhos e se converter ao Senhor. A palavra converter-se aqui no texto é voltar-se para Deus. Então aquela nação ela precisava abandonar suas práticas ruins e eles precisavam voltar-se para Deus. Mas a Bíblia vai dizer que a rebeldia ela habita no íntimo do coração do homem. A rebeldia ela não está apenas na ação do homem, ela não está apenas na palavra do homem ou no comportamento do homem. A rebeldia ela habita no interior, na alma do ser humano. E a palavra diz que com Jonas não foi diferente. Em vez de Jonas obedecer a palavra de Deus, a Bíblia diz que Jonas ele levantou-se para fugir da presença do Senhor. Perceba que o que Jonas tentou fazer
Foi uma das coisas mais loucas da sua vida. O que Jonas tentou fazer foi uma das atitudes mais absurdas que o profeta pensou em praticar, porque ele pensou em fugir da presença do Senhor. E nenhum ser humano jamais conseguiu e jamais conseguirá fugir da presença de Deus. Nada é escondido dos olhos do nosso Deus. Nada fica escondido. Deus disse ao profeta Ezequias, Deus disse ao profeta Ezequiel: por acaso o homem vai se esconder em rocha, em caverna, de forma que os meus olhos não vejam? Isso é uma atitude absurda do ser humano. Tentar se esconder de Deus, tentar se esquivar de Deus, tentar estar longe de Deus, é a maior absurda atitude que o homem pode fazer. Querer viver longe de Deus. E assim como o profeta Jonas, ele tentou fugir da presença do Senhor e da presença de Deus. Ninguém jamais consegue fugir, porque para onde o homem vai, o homem está debaixo de algo que se chama existência de Deus. O homem vive, o homem está debaixo da existência. O homem morto está debaixo da existência. O homem presente está debaixo da existência. O homem fugindo está debaixo da existência de Deus. Para onde o homem for, Deus está sobre ele. Você quer uma prova? Abra sua Bíblia no Salmo 139 e você vai encontrar essa verdade que Davi coloca no texto: tu me sonda, tu sabe o meu assentar, o meu levantar, de longe entende o meu pensamento, cerca o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Tu me cerca por detrás e por diante, puseste sobre mim a tua mão. Olha que Davi vai dizer no versículo de número 7, para onde escaparia do teu espírito? Espírito aqui está se referindo à existência de Deus. Para onde eu escaparia da tua existência? Para onde fugiria da tua face? Face na Bíblia é presença, diga presença. Face na Bíblia é presença de Deus. Se eu subir ao céu, lá tu estás. Davi está dizendo: se eu decidir subir ao céu, lá eu te encontro, porque céu é a habitação de Deus. Olha que Davi diz: se eu fizer na sepultura, ou a palavra grega Seol, se eu fizer a minha cama no Seol, que é a sepultura, eis que tu ali estás também. Davi dizendo: mesmo que eu morra, lá o Senhor está, porque os mortos estão debaixo da soberania de Deus. Quem entende, diga glória. Davi disse: se eu pegar as asas da alva ou da alvorada, quer dizer, se eu decidir sumir na extremidade do mundo. Quantas pessoas hoje, elas querem sumir, elas querem desaparecer, mas Davi também usou esse argumento: se eu decidir sumir, lá a tua mão vai me acompanhar, os teus olhos, eles vão me ver. Olhe para o irmão, diga: não é boa intenção sumir, porque aonde o homem vai, Deus o acompanha. Aonde o homem vai, as mãos de Deus o acompanha. Perceba aqui, meus irmãos, que Jonas tentou fugir da presença de Deus. E eu trago uma expressão para você entender: quem tenta fugir da presença de Deus vai sofrer a falta dela. Quem quer viver longe de Deus, um dia vai sofrer a falta deste Deus, porque a falta da presença, ela bate no coração do homem. Nada que o homem faça é capaz de preencher a presença de Deus. Nada que o homem faça é capaz de tomar o lugar da presença
de Deus. O homem pode ir para Bales, o homem pode ir para muitos lugares, o homem pode ir para muitos lugares que promovem festa, promovem muitas das vezes prazeres da carne, mas esses prazeres jamais, eles não serão suficientes para preencher a presença de Deus no coração do homem. Levante as tuas mãos comigo. O homem pode fazer o que ele fizer, pode andar por onde ele queira andar, mas jamais ele vai ter os prazeres, vai preencher o lugar que só a presença de Deus preenche. O homem existe no coração do homem 3 vazios. Olhe para mim. Existe 3 vazios no coração do homem. Primeiro é a necessidade de pai e de mãe. O homem precisa do pai e da mãe. O homem precisa deste preenchimento do amor do seu pai e o amor da sua mãe. O segundo lugar, o segundo vazio no coração do homem é a necessidade que o homem tem de se relacionar, de ter uma pessoa, de ter uma esposa, de ter uma namorada. Perceba que este lugar, ele pode ser preenchido. O vazio de pai e mãe pode ser substituído pelo amor de um avó ou de um vô. Pode ser substituído pelo amor de um tio ou de uma tia. Perceba também que o vazio, o espaço da esposa pode ser substituído por outra mulher, por uma namorada, ou até mesmo por uma amante. Mas o terceiro lugar, que é o lugar de Deus, ninguém pode jamais preencher. Levante as tuas mãos. Por quem entende essa palavra, levanta as tuas mãos. O lugar de Deus ninguém preenche. O homem pode ir para onde ele for. Ele pode encontrar milhares de namoradas, mas jamais vai preencher o vazio que é de Deus. O homem sempre vai ter um vazio na sua alma, e o lugar de Deus só é preenchido pelo próprio Deus. Entenda-me, por gentileza, que Jonas tentou fugir da presença do Senhor, descendo a Jope. Jope era um porto marítimo, aonde atracava navios da época. Jonas desce, ali ele encontra o navio. Esse navio tinha o seu destino para a cidade de Tarse. Ele entra no navio, paga a sua passagem para ir com ele para Tarse. A Bíblia diz que Jonas desceu para dentro do navio, e ali Jonas dormia um sono profundo. A Bíblia diz que Jonas desceu ao porão. É o maior perigo quando o ser humano desce ao porão, porque porão fala de coisas escondidas. Porão fala de lugar de depósito. Porão fala de lugar sujo. Todo porão não é um lugar limpo. Todo porão é sujo. Quem está pegando a palavra, casa que tem porão, geralmente é lugar que coloca as coisas que não prestam, os lixos, os restos de imóvel. Então tudo que não presta, coloca-se no porão. E a pior coisa que possa existir na vida do ser humano, quando ele desce ao porão. Porão fala do fim do poço. Porão fala, meus irmãos, de uma vida de decadência, uma vida de derrota, uma vida de escravidão. Fala de sombra de morte. Quem pode dar um glória comigo, levante as tuas mãos. Jonas desceu ao porão e dormia um sono profundo. A Bíblia vai dizer que Deus manda vir sobre um navio uma grande tempestade, e ali o navio começou a querer afundar. Os marinheiros se preocuparam e começaram a temer. Cada um clamaram ao seu Deus, para que os seus deuses o socorressem. Perceba, meus irmãos, que nem o clamor dos marinheiros aos seus deuses resolveram. A Bíblia vai dizer que ele jogava as suas cargas no mar para aliviar o navio do seu peso, mas nem assim solucionou. Então o capitão desce ao porão e diz: Jonas, levanta-te e clama ao teu Deus. E ali foi feito alguns questionamentos para Jonas: qual é a tua terra?
qual a tua profissão, qual é a tua origem. Jonas vai descrever qual a sua terra, qual a sua origem e qual o seu chamado. E Jonas também vai declarar: eu sou profeta do Senhor, estou fugindo da presença de Deus. Perceba, meus irmãos, que quando Jonas faz essa declaração, os marinheiros clamaram a Deus e disseram: não pesa, Senhor, as mãos sobre nós. E disseram a Jonas: que faremos contigo? Jonas disse: pega-me e lança-me ao mar, e a tempestade vai se acalmar. Quando Jonas diz para que os marinheiros peguem ele, lance ao mar, Jonas está dizendo: me lança ao mar, porque a minha desobediência eu vou tratar com Deus, a minha fuga eu vou tratar com Deus. E eu quero liberar uma palavra de Deus aqui. Levante as duas mãos. A melhor decisão dos marinheiros foi deixar Deus tratar com Jonas. Talvez alguém vai receber essa palavra aqui para a sua vida. A melhor decisão dos marinheiros foi deixar Deus tratar com Jonas. Porque quando Deus está tratando com alguém, o tratar de Deus é individual. E quando Deus está tratando de forma individual, Deus jamais vai permitir que alguém por fora meta a mão. Que alguém está recebendo a palavra de Deus aqui? Aleluia. Talvez alguém esteja no tratar de Deus. E quando alguém está no tratar de Deus, não se pode se intrometer com quem Deus está tratando. Perceba, meus irmãos, que aqueles marinheiros pagaram o preço por ter vendido uma passagem para alguém que estava fugindo da presença de Deus. Quantas das vezes nós na nossa casa estamos pagando alto preço, porque nós estamos colhendo em nossa casa, até mesmo no nosso meio, pessoas que estão em desobediência com Deus. Levante as tuas mãos. Se alguém precisa ser tratado por Deus, deixa Deus tratar com ele. Perceba, meus irmãos, que quando a nação de Israel estava em desobediência, Deus disse para os seus servos: se Moisés ou Samuel orar por este povo, eu não vou ouvir a vossa voz. Por quê? Porque eles estão em desobediência comigo. Ninguém pode se meter com quem Deus está tratando. Levante as tuas mãos. Deus, Ele quer nos liberar esta palavra. A melhor decisão que os marinheiros fizeram foi pegar Jonas e lançar ao mar. Aí começou o tratar de Deus com Jonas. A Bíblia vai dizer que Deus prepara um grande peixe, que provavelmente, segundo os teólogos, vai dizer que é a baleia. Por quê? Porque a baleia é o único animal que quando ela come, ela engole um alimento, ela não tritura. Então provavelmente seja a baleia. Por quê? Porque Jonas é engolido pelo grande peixe, ele não é triturado dentro do estômago do peixe. A Bíblia vai dizer que dentro da entranha do peixe, ele ora ao Senhor. Jonas capítulo 2, versículo 1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Perceba agora, Jonas, na entranha do peixe, a angústia cercou o coração de Jonas. Olhe para mim, por gentileza. Isso acontece com alguém que tenta fugir da presença de Deus. Angústia cercará a sua alma. Quem está pegando a palavra, tristeza cercará a sua alma. Jonas vai dizer: do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste
no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas, as tuas vagas, têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o teu santo templo. Jona no coração, Jona na profundeza do mar, na entrando o peixe, ele lembrou do templo e disse: talvez, será que um dia eu tornarei ver a casa de Deus? Será que um dia os meus olhos voltarão a contemplar a beleza, a formosura do templo do Senhor? Versículo 5: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as águas se enrolaram na minha cabeça, e eu desci até os fundamentos dos montes, a terra encerrou para sempre com seus ferrolhos, e tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor Deus. Davi, aliás, Jonas está descrevendo aqui que Deus permitiu o peixe o engolir, mas o próprio Deus o resgatou, porque Jonas, na entranha do peixe, ele ora uma oração de arrependimento. Levante as tuas mãos comigo, por gentileza. Quando Deus vai tratar com alguém, Deus tira este alguém do lugar espaçoso e coloca este alguém no lugar estreito. Deus colocou Jonas na entranha do peixe para tratar-se com ele. Levante as tuas mãos. E quando Deus está tratando com alguém, é só Deus e o indivíduo. Quem pode dar glória? Quando Deus está tratando com alguém, quando Deus está tratando com um filho, é só Deus e o teu filho. Levante as tuas mãos. Quando Deus trata com o teu marido, é só Deus e o teu marido. Quando Deus trata com a tua esposa, é só Deus e a tua esposa. Quem pode dar glória? Quando Deus trata com a tua filha, é só Deus e a tua filha. O tratar de Deus, ele é individual. Meu querido, olhe comigo, vamos agora. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, em Lucas capítulo 15, versículo de número 11, vai falar da parábola do filho pródigo. A Bíblia vai dizer que um pai, um fazendeiro, ele tinha 2 filhos, e a Bíblia vai dizer que o mais novo, ele desejava-se sair da casa do seu pai. A Bíblia vai dizer que o mais novo, ele um dia chegou para o seu pai e disse: dá-me a parte que me cabe. Segundo a Bíblia judaica vai dizer que o pai não deu ouro a ele. Preste atenção, o pai não deu prata, o pai deu uma parte da fazenda, uma terra, e aquele filho pegando a terra, o vendeu, a sua terra, a parte da sua herança, vendeu, pegou o dinheiro da herdade que lhe cabia e partiu para uma terra distante. Por quê? Porque ele partiu para uma terra distante? Porque esse filho pródigo, ele tem sintoma de um filho rebelde. E quem é rebelde não quer estar perto. Quem está pegando a palavra, quem não quer ouvir, nunca quer estar perto. Quem não quer ouvir, quem quer fazer o que dá na teia, não quer estar perto. Quem não quer fazer, quem não quer obedecer, não quer estar perto, quer estar longe. Entenda, por gentileza, jovem, talvez Deus está falando com você. Aquele jovem pegou a parte da herança que lhe cabia e partiu para uma terra longínqua, para uma terra distante, para viver longe do seu pai, longe da sua casa, longe da sua família. Quem quer viver ao léu não quer viver perto de pai. Quem quer viver ao léu não quer viver perto de mãe. Quem quer viver ao léu não quer viver perto da família, porque quem vive perto da família será cobrado. Tem que andar direito, tem que fazer certo. Quem está pegando a palavra, e a palavra vai dizer aqui, meus irmãos, chegando naquela terra longínqua, o texto vai nos mostrar que ele, pegando a parte da herança, ele gasta, ele vai se
ele vai se misturar com o jovem daquela terra. Ele vai para as farras agora, vai gastar com meretrizes. Ele vai namorar-se. Ele vai para as boates, para a casa da luz vermelha. Isso mesmo. Ele vai namorar, vai se prostituir. Mas a Bíblia vai dizer que um dia aquela herança vai acabar. Enquanto ele tem dinheiro, ele tem amigo, ele tem namorado, ele tem amante. Enquanto ele tem dinheiro, ele tem as mulheres ao seu lado, mas um dia o dinheiro acaba. Quem está pegando a palavra? E o dinheiro acabou-se. Olhe para mim, por favor. O dinheiro acabou. E a Bíblia diz que acabando-se, veio sobre aquele país uma grande fome. Você sabia que a crise, ela só bate na tua porta quando você não tem nada? Quem sabia disso, levante as tuas mãos. O infeliz do gás só acaba quando você não tem um centavo no bolso. A crise só vem quando você não tem nada. A Bíblia diz: e tendo acabado tudo, veio sobre aquele país uma grande fome. Quando acaba-se dinheiro, o amigo vai embora. Quem está pegando a palavra? Quando acaba-se saúde, a mulher abandona. Isso aconteceu com Jó. Quando Jó adoeceu, a mulher disse: amaldiçoa o teu Deus e morre, homem. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Porque quando alguém adoece, muita coisa se perde. Quem está pegando a palavra? Quando alguém adoece, muita coisa se perde. Amigo vai embora, família vai embora, amigos vão embora. A palavra vai dizer que agora, quando tudo se acabou, mas uma coisa permaneceu. Diga comigo, o que foi, pastor? Uma coisa ficou, e o que ficou na vida dele foi consciência. Diga consciência. Ele sentou-se. Não existe nada mais fiel na vida de um ser humano do que a sua consciência. Ele senta e ele vai lembrar da casa do seu pai. Quando não se tem amigo, se lembra de que um dia nós rejeitamos. Quem está pegando a palavra? Quando não se tem mais amigo, não se tem mais amante, não se tem mais namorada, ele lembrou-se agora da casa do seu pai, lembrou do seu velho e disse: quantos jornaleiros do meu pai. A palavra jornaleiro aqui não é quem vende jornal. Jornaleiro é aquele que fazia uma jornada de trabalho. Olhe para cá. Uma jornada de trabalho começava das 7 até as 5 da tarde. Então quem trabalhava das 7 da manhã às 5 da tarde era um jornaleiro, porque ele completava uma jornada de trabalho. Então no fim do dia ele recebia o pagamento por aquele dia. Então perceba que o filho vai dizer: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu que sou filho estou morrendo de fome. Olhe por gentileza que o seu raciocínio começa a lembrar-se da casa do pai. Ele começa a lembrar-se que na casa do pai ele tinha o pão com fartura, mas estava morrendo de fome. Olhe para cá. Não existe nada melhor, não existe outra forma de Deus tratar com o ser humano, é deixando ele passar fome, porque a fome quebra o orgulho. Quem está pegando a palavra? A fome trata o ser humano. Aquela pessoa que é cheia de não me toque, deixa ele passar fome, que um dia ele vai comer até a casca do ovo. Quem está pegando a palavra? Porque a fome, ele deixa o cabra humilde. Levante a tua mão para adorar, levante a tua mão. Aleluia. A fome, ele deixa o cabra humilde. A fome, ele quebra o orgulhoso e faz a pessoa se tornar humilde. Não existe alguém orgulhoso passando fome de forma nenhuma. Não. A palavra vai dizer que aquele moço agora, ele decide voltar para a casa do pai, de levantar-me-eis e irei ter com meu pai. Para ir ter com o pai, ele precisa reconhecer duas coisas. Primeiro, reconhecer que pecou contra Deus e contra o pai. Primeiro, o que ele fez? Ele desobedeceu o seu pai, saiu da casa do seu pai, e fazendo isso, ele estava desagradando a Deus. Então ele diz: pequei contra o meu pai e foi perante ti. Por quê? Porque o que ele fez, Deus foi testemunha.
testemunha. Quem pegou a palavra? A desobediência dele em sair da casa do pai. Deus foi testemunha. Não teria nada errado se ele tivesse saído da casa do pai para granjear, para trabalhar, para conquistar, para casar-se. Não teria nada errado. Mas o errado foi sair para gastar o que o pai conquistou. Quando ele sai, ele pega parte da herança e sai para gastar. Ele estava desvalorizando o trabalho do seu pai. Anos trabalhado, anos conquistado, ele estava jogando no lixo, desvalorizando o trabalho do seu pai. Quem pode entender isso aqui? Levante as tuas mãos. Quantos filhos hoje estão desvalorizando os seus velhos, desvalorizando o seu pai e a sua mãe, que está dando de tudo para sustentar, para dar o de bom de melhor para este moço, e a única coisa que este moço faz é trazer para o pai e para a mãe uma ação de desobediência. Olhe, por gentileza, quantas mulheres hoje, quantos homens hoje estão sofrendo com seus filhos o que eles fizeram com a sua mãe e com seu pai. Quantas homens e mulheres hoje, quantas mães hoje estão pagando com as suas filhas o que fizeram com as suas mamães. As mães diziam: não casa minha filha, e a filha casou. A mãe dizia: minha filha não vai, e ela diz: eu vou. E hoje a filha está fazendo a mesma coisa que um dia ela fez com a sua mãe. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que Deus não deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, um dia ele vai colher. O que você faz hoje, um dia você vai colher. Mais cedo ou mais tarde você colhe. Mas a Bíblia vai dizer que este filho volta. Diga comigo: voltou. E quando ele volta, ele encontra o seu pai de braços abertos para o abraçar novamente. E a palavra diz que o pai o recebe de volta. Ainda diz a mais velha: alegra-te conosco, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Deus ainda tem uma oportunidade para você. Você pode fazer o que você fizer da vida. Você pode ser o filho mais ingrato da face da terra, mas Deus sempre vai estar de braços abertos para você. A misericórdia de Deus sempre vai estar patente aos teus olhos. E Deus ainda volta para a casa do Pai. Porque o que você não aprende dentro da casa, o mundo ensina. O que você não aprende dentro, o que você não quer ouvir dentro, você vai ouvir fora. E Deus está dizendo para você: venha, porque hoje eu te dou uma nova chance. Te dou uma nova oportunidade. E aquele filho voltou para a casa do seu pai. E foi bem recebido. Fique em pé agora. E eu digo para você que está me ouvindo aqui: jamais fuja da presença de Deus. Porque quem tenta fugir da presença vai sofrer a falta dela. Não diga para mim se alguém se desviar vai ser feliz, que não vai. Disse Davi: aqueles que se desviam da tua presença, eles terão o mesmo fim dos malfeitores. Deus, ele não tem pena de alguém que é desviado. Deus tem misericórdia. Mas aquele que se desvia terá o mesmo fim dos malfeitores. E Deus quer te dar uma nova chance. Disse o apóstolo Paulo aos Hebreus: nós não somos daqueles que se desviam, mas nós somos daqueles que permanecem confiando. Deus não te chamou para você se afastar. Deus te chamou para você permanecer na presença dEle. Diga: permaneça na presença de Deus. Feche os teus olhos, vamos orar agora. Quem entendeu a palavra, diga: eu quero orar por você agora. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Pai Santo, eu entreguei a Tua palavra, meu Deus, para os Teus filhos, para as Tuas filhas que aqui estão. Pelo poder que há no Teu nome, Pai, todos aqueles que ouviram esta palavra, eles possam ser tocados, visitados pela Tua forte mão, Pai. Aleluia. Visita cada pessoa que recebeu esta palavra, trazendo sobre ele, meu Deus, a conscientização que não dá para viver longe da Tua presença. O melhor que nós temos que fazer
é permanecer diante de Ti, meu Pai. Abençoa as nossas vidas, vai nos abençoando, meu Deus. Abençoa Teu povo aqui neste bairro, concede a Tua bênção para a vida de todos, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Levanta a tua mão, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, dando paz, saúde e livramento. Que Deus vos abençoe.